Senhor presidente, nobres vereadores, população presente, população que nos assiste, que nos ouve, nosso muito boa tarde. Gostaria de mais uma vez agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui e falar em nome da população. Gostaria dizendo, senhor presidente, que também estive hoje na USP, na aula inaugural da Faculdade de Medicina de Bauru. Mais uma vez, parabenizo a todos os envolvidos, prefeitura, os dirigentes da USP, governador, deputado Celso Nascimento, Pedro Tobias, que não pouparam esforço em trazer essa universidade a Bauru. E lá conversei, obviamente, com alguns alunos, por curiosidade, São Carlos, enfim, gente de todo o Brasil, dos 60 alunos, salvo engano, 2 apenas de Bauru. Acredito que isso deva aumentar. Mas, enfim, eu gostaria aqui apenas de falar a respeito do que o governador transmitiu na sua fala. Ele disse que Bauru, hoje, tem 5 hospitais estaduais, como eu havia falado aqui nas discussões de OS, etc., tal, e que continuará com 5 hospitais. E frisou com todas as palavras que o hospital de base ficará para Bauru. Ora, este é um segundo capítulo que a Câmara, e felizmente assim se posicionou a Câmara, no sentido de que nós, na primeira fase da discussão da OS, discutimos organização social e não a assunção do hospital de base. Ora, senhor governador, se a cidade, se o senhor vai presentear a nossa cidade com o hospital de base, que esse presente, ao menos venha com algumas perfumarias, porque nós já fizemos a conta que sozinhos, e assim acredito que o prefeito vai se posicionar, nós não gostaríamos de receber esse presente. Então, senhor prefeito, quando da discussão sobre a assunção do hospital de base, não deixe de conversar com a Câmara Municipal, que representa a população, no sentido de avaliar se isso é bom ou não para o município, em vias e em virtude, obviamente, das condições financeiras que assumimos. Porém, também cumpre observar que dos 80 e quase 90 hospitais do estado, e essa é a informação que nós colhemos lá, 45% dos hospitais são geridos por organização social no estado de São Paulo, o que nos leva a crer que o projeto de organização social pode contribuir bastante com a gestão dos hospitais ora existentes. Mas isso é um capítulo, e a assunção do hospital de base, espero que seja tratado em outro momento. E eu fiquei contente quando o prefeito, na última sexta-feira, numa entrevista aqui na Câmara, disse que o fato de termos aprovado as organizações sociais aqui na Câmara, já o possibilita em pensar na contratação de novos médicos, pediatras, para outras regiões de Bauru, pois hoje, lá no Geisel, nós já temos a pediatria aí. E aqui, senhor prefeito, faço um pedido, já que o Geisel está respaldado nesse sentido, que o senhor, então, comece com a pediatria do lado oposto, na UPA do Ipiranga. Então, vamos trazer a próxima equipe de pediatria para aquela região da cidade, já que a organização social assim considerar essa oportunidade. Ainda, senhor presidente, eu gostaria aqui de falar um pouco
E assim, apenas frisar, assisti aqui a fala da vereadora Chiara Ranieri, em relação à audiência pública que teve, e mais precisamente em relação ao Noroeste, e ao ginásio panela de pressão, eu gostaria de dizer que o pagamento da última parcela se deu em virtude de determinação judicial. E eu fico preocupado aqui, quando o secretário de Negócio Jurídico disse que o pagamento está sendo ilegal, e aqui tem todo o meu respeito, secretário de Negócio Jurídico, porque é o homem do meio jurídico e que sempre atuou nessa área, porque houve uma determinação judicial e que fez com que esse pagamento fosse realizado, inclusive sob pena de arresto. Então, eu gostaria de deixar claro, senhor presidente, que muitas vezes se coloca essa questão de ilegalidade, mas a gente precisa expor a população ao contexto, senão nosso grandioso, o glorioso Noroeste, parece que está querendo ultrapassar barreiras que não sejam as legais. E, obviamente, em relação à declaração de utilidade pública da nossa maquininha vermelha, se necessário for, falaremos no momento da votação e da discussão do projeto, porque temos que tratar cada etapa da discussão na sua fase, senão a gente coloca tudo no mesmo bolo. Então, a declaração de utilidade pública no Noroeste é uma coisa, nós temos o parcelamento da dívida no Noroeste seria outra, enfim, e nós, ainda uma possível aquisição do panela de pressão pela prefeitura, é um momento que nós nem sabemos ainda se vai existir ou não. Então, cada coisa no seu momento. Senhor presidente, eu também gostaria, aproveitando aqui os minutos finais, de dizer, o vereador Segala até falou em relação à auditoria que se pretende fazer no plano de carreira da prefeitura, e nós, quando houve essa discussão, entendíamos que uma consultoria externa seria o mais adequado, porque o plano de cargos, de carreira, de salário, ele não deve privilegiar só uma categoria ou outra, ele tem que prestigiar o servidor como um todo. Nós temos que olhar esses servidores de uma maneira geral. Então não adianta fazer a composição de núcleos internos para avaliação, que obviamente eles vão olhar para a sua área, e todos os servidores públicos de Bauru devem ser valorizados. Essa é a oportunidade do senhor prefeito valorizar todos os servidores públicos, todos eles merecem o nosso respeito e merecem ser avaliados diante de um plano de cargos e salários. Então, não precisamos apenas de auditoria, mas de uma consultoria para já colocar em prática a valorização de todos os servidores públicos do município. Ainda, senhor presidente, eu gostaria de uma atenção especial do senhor prefeito, Secretaria de Obras, lá na região do Bela Vista. Eu tenho falado constantemente de dois bairros importantes, Vila Falcão, e ali na Avenida Daniel Pacífico, que liga ao bairro Bela Vista. Nós temos ali a Rua 1º de Maio, a Francisco Alves, que não dá mais para trafegar. Quase não conseguimos trafegar naquelas ruas, e são ruas de ligação importante entre os bairros Bela Vista e Falcão, principalmente quando chega ali na Avenida Daniel Pacífico. Eu sei que é difícil e às vezes a gente se vence pelo cansaço, mas eu continuarei falando, se necessário for, os 4 anos para que haja uma melhoria na ligação desses dois tradicionais bairros da nossa cidade de Bauru. Ainda, senhor presidente, estive
Eu peço a minha inscrição na explicação pessoal em virtude do tempo que já se esgota. Muito boa tarde, obrigado.